Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é o Novembro Azul. Nesse mês é promovida a campanha de conscientização contra o câncer de próstata. Essa doença é a segunda que mais mata os homens. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. O último dado do INCA apontou que são 13.772 casos por ano. Apesar dos avanços da medicina, cerca de 25% dos pacientes com esse tipo de câncer ainda morrem por causa da doença. Um dos motivos é a demora do diagnóstico. Por isso é tão importante procurar um médico a partir dos 50 anos ou aos 45, se houver registros na família. Esse é um dos objetivos da campanha Novembro Azul. Você acabou de assistir que 25% dos homens com câncer de próstata ainda morrem. Esses dados chamam a atenção das autoridades de saúde. O que pode ser feito para reduzir os números dessa doença? Vamos conversar com o Dr. Henrique Costa Rodrigues, que é membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Muito obrigado pela sua participação, doutor. A que a gente pode atribuir essa relação? No caso, a relação do câncer de próstata com a segunda causa de morte por doença urológica no sexo masculino. O câncer de próstata é uma doença que ela é característica de uma fase mais avançada da vida. E a verdade é que as pessoas estão cada vez vivendo mais. A expectativa de vida do brasileiro está aumentando bastante. Então, quanto mais velha é a população, maior a incidência de câncer de próstata. Então, a gente vai ter sempre em populações que estão vivendo mais, a gente vai ter um aumento da incidência de câncer de próstata. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma boa parte dos casos que é diagnosticado numa fase um pouco mais avançada da doença do que aquela que seria a fase ideal para você fazer o diagnóstico. Então, a gente acaba tendo uma mortalidade um pouco maior por câncer de próstata quando a gente compara outros países que investiram mais em rastreamento e que fazem o diagnóstico de forma mais precoce. O homem é mais resistente, a gente sabe que a mulher ela tem uma ida ao médico com mais facilidade. Isso atrapalha no caso dos homens? Atrapalha. O homem é mais resistente, a gente junta muito a história do câncer da próstata por haver uma resistência a ir ao urologista, né? E que existiria um temor, um preconceito para fazer exame de toque retal. Hoje em dia, Sérgio, a gente não vê isso com essa frequência toda. Eu acho que o número de piadas envolvendo o urologista, o exame de próstata, tornou essa coisa talvez até um pouco banal, e isso foi uma coisa boa, porque desmistificou esse exame. Mas o que ainda acontece, o homem tem uma resistência não só para ir ao urologista, o homem tem resistência para ir ao médico, seja ele urologista, cardiologista, qualquer que seja a especialidade. O que a gente percebe nitidamente em relação à parte prostática é muito mais um medo do diagnóstico do que um medo do exame. Porque sempre se juntou o diagnóstico de câncer de próstata às consequências do tratamento do câncer de próstata, principalmente impotência. Então, existe, na verdade, o medo de você ir ao urologista, fazer o diagnóstico, descobrir que está com câncer e ter as consequências do tratamento do câncer. Quais são os fatores que levam ao câncer de próstata? A gente não tem um fator assim que seja bem conhecido, uma associação que a gente possa fazer muito direta, como a gente tem, por exemplo, em câncer de bexiga, que é com cigarro, ou em câncer de pulmão, que também é com cigarro. Em câncer de próstata, o que a gente tem é uma incidência que é familiar, bastante grande, quer dizer, tem famílias que vários componentes da família têm câncer de próstata, e daí a indicação de que essa pessoa comece a fazer os seus exames de rastreamento, né, de check-up, para fazer diagnóstico precoce. A gente antecipa um pouco, normalmente aos 50 anos, em indivíduos que têm vários casos na família, ou pai, ou avô, ou irmão com câncer de próstata, a gente pede que isso comece aos 45 anos, e indivíduos de raça negra. Eles também têm mais câncer de próstata e parece que o câncer de próstata em indivíduos de raça negra ele é mais agressivo do que nos indivíduos de raça branca. Agora, quando eu não tenho nenhum familiar, nenhum parente com essa possibilidade, ou seja, eu tenho que também ter um alerta preventivo, né? Isso é muito importante. Qual a idade limite? A gente observa que vai para os 50, 45. Qual que deve ser o procedimento correto?
Hoje em dia, a recomendação da sociedade é que você comece aos 50 anos se você não é de raça negra e não tem casos na família de câncer de próstata, e caso contrário, aos 45 anos. As consequências, como o senhor já relatou, são preocupantes no caso. Como é que a gente pode observar? O que acontece é o seguinte, o tratamento, na maioria dos casos de doença mais inicial, o tratamento é feito com cirurgia. E a cirurgia tem como consequência algum período de impotência depois que ela é realizada. É importante a gente dizer que essa impotência ela pode ser, primeiro, transitória e que, segundo, ela tem tratamento. Diferentemente dos casos onde a doença vai ser diagnosticada de forma mais avançada, aí sim os tratamentos também vão levar à impotência, mas isso vai ser de forma muito mais definitiva do que, por exemplo, quando você faz uma cirurgia. E de que forma a gente consegue ter um alerta, ou seja, que alguma coisa não está indo bem, que pode indicar esse câncer? A gente tem, na verdade, 2 exames que a gente faz. Atualmente a gente tem um terceiro que, pela nossa situação de saúde pública, nem sempre a gente consegue incorporar, mas os exames básicos são o exame de PSA. O PSA é um exame de sangue, o PSA é uma substância que todos os homens têm e que, quando ele está mais alto, a dosagem dele está mais alta no sangue, isso pode indicar um tumor de próstata. PSA mais alto não quer dizer que a pessoa tenha, assim como o PSA normal também não quer dizer que ela não tenha. E além do PSA, o toque retal, que é o exame físico, o exame clínico da próstata, é importante. Hoje em dia, a gente também tem usado, quando é possível, o exame de ressonância magnética, na tentativa de definir melhor, entre aqueles pacientes que têm o PSA que está elevado, quais que devem ser submetidos a uma biópsia e quais que você poderia olhar para aquele PSA e dizer, não, eu acho que eu ainda posso esperar e não é o momento ainda de fazer uma biópsia. Se eu não tenho a idade recomendada para fazer o exame, mas já apresento alguns sinais, quais são esses sinais que a gente tem que ter o alerta? O sinal do câncer de próstata, o sintoma do câncer de próstata, ele é sempre tardio. Isso é uma coisa interessante. Então, aquele velho argumento assim, mas eu não sinto nada, eu urino bem, eu passo o dia inteiro sem ir ao banheiro fazer xixi, assim, isso tudo não te livra de ter diagnóstico de câncer de próstata. Então, os sintomas do câncer de próstata, eles são muito parecidos com os sintomas do crescimento benigno da próstata. O jato mais fraco para urinar, acordar mais vezes à noite para urinar, ter o intervalo ao longo do dia diminuído, às vezes o sujeito não aguenta ver nem uma sessão de cinema inteira. Quer dizer, tudo isso são sintomas urinários que podem estar relacionados à próstata, não necessariamente a câncer de próstata. Os sintomas do tumor benigno e do tumor maligno são muito parecidos. Agora, doutor, recomendações finais. O que a população deve estar atenta? Como deve ser o procedimento? A população tem que estar atenta, primeiro, em fazer regularmente o seu exame de prevenção. Dosagem de PSA e toque retal. Isso não precisa ser feito necessariamente todo ano e na avaliação inicial, o seu médico vai te dizer, olha, você tem necessidade de vir todo ano ou você pode vir a cada 2 anos e aí determinar um prazo que seja um prazo razoável para que você faça esse exame e não se arrisque em ser surpreendido de um ano para o outro com um diagnóstico desfavorável. A outra recomendação que é um dos outros fatores de risco, é dieta saudável. Parece que uma dieta rica em gordura animal, ela é um fator que facilita o aparecimento de câncer de próstata. Né? Então, quando a gente olha para os fatores de risco, na verdade você olha para aquilo ali e fala assim, se eu levar uma vida saudável, eu comer menos gordura animal, se eu fizer exercício físico, eu provavelmente a minha chance de ter câncer de próstata vai ser menor. Doutor, muito obrigado pelas suas informações. Ficamos por aqui, até o próximo Rio em Pauta.